Número de oxidação. O número de oxidação, então, ele segue algumas regras, como visto no vídeo anterior. Então, quando eu tenho uma substância composta por dois elementos, eu aplico a regra da tesoura. Então, o exemplo, BaCl2, então é cloreto de bário. O bário, lá pela tabela periódica, ele pertence à família 2A. Então, isso quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada, tá? Então, 2 positivo. O cloro, tá? Ele pertence à família 17A ou 7A. Então, ele tem um elétron, né? Que falta para preencher a última camada, então é -1, está faltando. Então, pela regra das ligações, eu preciso de 2 cloros para se ligar ao bário, para o bário doar os seus 2 elétrons, e cada cloro necessita apenas de um. Então, eu preciso de um elétron para cada cloro e o bário precisa doar 2 elétrons, então, para os 2 cloros. A regra da tesoura é quando eu tenho o que está elevado ao meu expoente vai para a base do outro elemento químico, tá? Então, o expoente do bário, né, que é positivo, vai para a base do cloro. O expoente do cloro, que é -1, negativo, né, -1, vai para a base do bário, que vai ficar BaCl2. Tá? Uma substância composta por 3 ou mais elementos, eu vou aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia, né, é quando sempre eu vou ter 3 ou mais elementos. Então, nessa regra, eu vou um dos elementos químicos, por exemplo, aqui no exemplo de KMnO4, eu coloquei o Mn, que é o manganês, como X, que eu não sei, para mim descobrir, né, qual que vai ser o NOx do manganês. Então, nesse caso, tá, eu vou pegar os elementos da extremidade, vou colocar o NOx deles. Do oxigênio, pelas regras do número de oxidação, é -2. E do potássio, pertence à família dos alcalinos, então é +1. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou analisar a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento. Então, do potássio eu tenho 1, então vou colocar 1 vezes o expoente dele, que é +1, mais, tá, a base do manganês, que é 1, vezes o expoente que eu coloquei como X, né? Vezes X, mais a base do oxigênio, que é 4, vezes, né, o seu expoente, que é -2. Tudo isso tem que ser igual a 0. Por que igual a 0? Porque a soma das bases dos expoentes deve ser igual a 0. Então, a soma dos expoentes igual a 0, tá? Então, 1 vezes o 1, mais 1. Mais 1 vezes x, x, mais 4 vezes -2, -8. -8 com +1 vai ser igual a +7. Então, o expoente, ou o NOx do manganês, vai ser +7. Então, o valor de x é +7. +7 com +1, +8. 4 vezes -2, 8. Mais 8, então, com -8, igual a 0.